Voltamos com o programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E o convidado de hoje é o vereador Juarez Araújo, do PSD. Então, vereador, vamos começar a falar um pouco sobre algumas demandas mais detalhadas do seu gabinete. E uma delas é em relação a uma escola no bairro Boa Vista. O que a população está reclamando sobre isso? O que o senhor pode dizer para a população lá do bairro? Bairro Santo Antônio da Boa Vista, muito boa pergunta. Essa semana mesmo eu estive por lá tirando umas fotografias e fiz um pedido de informação para a secretaria como está o andamento, né? Porque aquela obra é o seguinte, foi no governo passado, foi licitado aquela obra, né? Só que no meio do caminho apareceu uma outra situação, se não me engano, de um muro, de arrimo, alguma coisa desse sentido, que acabou consumindo aquele dinheiro que seria para terminar a obra, né? Chegar até o final. E aí, infelizmente, parou, né? Depende de licitação de novo, que a gente sabe que não é uma coisa fácil, leva aí em torno de 3 a 4 meses uma licitação, um processo de licitação, se ela der certo, né? Então é um tempo bem assim, longo, demorado. Mas eu fiz esse pedido de informação para a secretaria, estou acompanhando de pertinho, acredito que não esteja muito longe assim de voltar a retomar aquela obra lá, mas vou ficar acompanhando de perto e prometo dar resposta para aqueles municípios lá do Santo Antônio da Boa Vista. A população, ela acompanha quando o senhor fala que vai pedir para a prefeitura ou vai fazer essa reclamação? A população costuma acompanhar isso e passa uns dias, ela volta a falar com o senhor? Elas voltam a cobrar, sim. E, às vezes a gente não espera nem pela segunda cobrança. A gente pega a resposta, né, e já leva para essa pessoa. Inclusive, vou pedir para a minha assessoria pegar o pedido que a gente fez, né, de informação para a secretaria e levar para essa pessoa, para eles verem que a gente já fez essa solicitação. E assim que tivermos a resposta, levaremos de novo o resultado para eles. Normalmente são esses bairros mais afastados que sofrem bastante com situações mais precárias, mais abandono. Eu tenho certeza que o senhor, como vereador, pôde andar por alguns bairros, algumas localidades de Jacareí que o senhor nem sequer sabia que existia, né? Fala um pouquinho sobre essas andanças suas e desses bairros até mais afastados que geralmente precisam mais do poder público, né? Uhum. Eu conheço bem a cidade de Jacareí, graças a Deus, e eu trabalhei no supermercado na época por 10 anos. Eu estou com um pouco de dificuldade para pronunciar as palavras, porque eu estou usando um aparelho aqui, de vez em quando ele dá uma enganchada, né? Mas eu trabalhei por 10 anos entregando compras para as pessoas, então eu conheço bem a cidade de Jacareí. A não ser esses bairros novos, né, assim, que veio depois desse tempo. Mas a gente percebe que realmente os bairros mais distantes, que são mais carentes, que têm mais necessidade do poder público, né? E a gente faz questão assim de dar uma prioridade para essas pessoas, para esses bairros, inclusive os bairros que a gente mais visita, né? Porque sem dúvida é ali que tem a maior necessidade do poder público estar sempre por perto deles. Isso a gente faz. Inclusive tem 2 deles, que é o Jardim Leblon e o Santo Antônio da Boa Vista, que o senhor fez um pedido para a Feira Livre e para esses 2 bairros, é isso? É verdade, ali no Jardim Colônia, ou seja, no Santo Antônio da Boa Vista e o Jardim do Leblon, se tivesse uma feirinha ali no meio, ali da Rua de Jacinto, por exemplo, que é entre um bairro e outro, favorecia bastante aquelas pessoas que moram ali no entorno dos 2 bairros. Também fiz essa solicitação e aí cabe, né, a prefeitura avaliar, né, o setor responsável se comporta ou não, se é viável instalar. Mas vamos continuar fazendo essa cobrança, né, e acompanhando de perto esse processo, né, tomara que tenha êxito, que aquela comunidade seja atendida com esse pedido que eles estão fazendo. Tem prazos quando o senhor vai reclamar, fazer um requerimento ou algum pedido que a prefeitura precisa mesmo responder obrigatoriamente num determinado prazo? Não tem um prazo, eles não têm assim né, nada que obrigue eles a me responder em 30 dias ou em 60. Mas a gente tem recebido resposta sim, né? Resposta positiva, né? E também quando não dá, temos também a resposta, né, do jeito que ela tem que ser. Por exemplo, uma coisa muito assim, além do que está previsto, né? Porque tem muitas coisas que demanda até de orçamento, né? Coisas que a gente tem que votar em lei para o ano que vem, é uma programação para 3, 4 anos, como é o caso do PPA, agora que a gente já tivemos dando uma olhada, vamos ter que votar. Então tem coisa que não acontece de uma hora para outra como a gente precisa. Por exemplo, quando se reivindica uma creche, um posto de saúde, essas coisas mais difíceis, né? Agora, quando é uma coisinha mais leve, uma manutenção, um serviço de tapa-buraco, uma capina, aí são coisas mais fáceis, né? Que aí temos a resposta mais
mais rápida, né? E também, na medida do possível, o pessoal estão atendendo, sim, essas demandas estão sendo cumpridas. No Parque dos Príncipes, o senhor pediu a cerca no piscinão lá. Foi lá, se não me engano, que teve um acidente, não foi isso? No Parque dos Príncipes? Verdade, infelizmente, né, até quero mandar aqui meus pesares para a família daquela criança de 9 anos que veio a óbito depois de um afogamento, né? Eu confesso para você que um dia antes eu passei por lá e eu percebi que, na verdade, as pessoas, os vândalos, vamos dizer assim, porque ali era cercado, não era uma cerca que oferecia bastante segurança, mas tinha ali até as placas de proibido, né? Inibia um pouco as pessoas, mas o vandalismo é complicado, então derrubaram parte dela, né? E quando eu percebi que estava aberto, um dia antes, inclusive, de acontecer a tragédia, eu até falei para os meus assessores, vamos fazer uma solicitação aqui para que a prefeitura, de novo, cerque esse espaço aí para evitar esse tipo de coisa. E, nossa, no dia seguinte aconteceu essa tragédia de novo, que já é a segunda vez, que lá no passado também já tinha acontecido também a morte de uma criança também no mesmo lugar. Você tem que cercar com uma urgência ali o local, né? Com urgência, com uma coisa mais segura. Colocar placas também avisando. Exatamente. A gente sabe que com criança é difícil lidar, às vezes a criança não fica ali no domínio do pai e da mãe sempre, né? Ainda mais quando tem uma idade já avançada, né? Então, às vezes os pais não conseguem vigiar, né, 24 horas essas crianças. E as danadinhas, o tempo deles, da idade de ter ali uma energia danada, muitas vezes foge e aí acaba acontecendo esse tipo de coisas aí que entristece todos nós, sem dúvida. O senhor, ainda falando do Jardim Leblon e também do Parque dos Sinos, tem um pedido do senhor para identificação e mapeamento desses dois bairros. A população fica um pouco meio sem identidade ali por morar em bairros tão afastados. Eu queria que o senhor explicasse o que vai significar fazer essa identificação e o mapeamento também ali. Verdade, é o Jardim Leblon e também o Parque dos Sinos. O Parque dos Sinos é uma coisa mais simples, não está tão difícil, porque pelo que eu pude já pesquisar a respeito desse processo, são os próprios moradores que não identificam as suas residências. Por exemplo, eles fizeram uma construção e eles colocaram lá o número que veio da cabeça dele, né? Só para identificar o imóvel, e aí os entregadores dos materiais acharem a residência, para ficar mais fácil. Então colocaram ali um número da cabeça deles e esse número continua. A prefeitura já oficializou o número, né, para eles, oficial o número, mas eles não colocaram, entendeu? Eles não colocam nos imóveis. Então o Correio tem essa dificuldade de entregar as correspondências. O Jardim do Leblon já é uma coisa mais grave, vamos dizer assim, um pouco maior, porque lá é diferente, lá é identificação de ruas também, que não existe ainda. Mas em conversa já com a secretária do planejamento, ela já mostrou assim, uma vontade muito grande de correr atrás dessa situação. Também conversamos com a mobilidade urbana, com a Daniela, lá, se não me engano, a diretora, e assim, mostrou uma vontade muito grande também de correr atrás dessa situação, né? Não sai de uma hora para outra, mas acredito que num curto prazo de tempo essa situação vai estar sanada, tanto no Jardim do Leblon como no Parque do Sinos. Porque as pessoas já se sentem um pouco abandonadas por morarem em bairros mais longe, ainda sem identificação, sem nome de rua, sem número de casa, fica pior, né? A pessoa se sente mais prejudicada, né? Verdade, esses dois bairros, eles não são bairros assim muito afastados do centro da cidade, são bairros próximos até. Uma coisa que pega bastante talvez a falta de informação dos moradores. Eles não sabem aonde eles irem, né, para fazer tal tipo de reclamação. Então muitas vezes as pessoas vêm no atende bem da prefeitura e não é ali, entendeu? Vai no Correio, por exemplo. Um rapaz dos Correios, não sei qual o cargo dele, mas acompanhou a gente nos dois bairros, inclusive, e a pessoa que esclareceu bastante para nós também, nos ensinou bastante, falou, Juarez, não é do Correio, é parte da prefeitura, então é a prefeitura que tem que identificar essas ruas, que tem que numerar de acordo com o número ímpar de um lado e par do outro, porque está uma salada em vários deles, entendeu? É ímpar com par, e não é por aí que funciona, né? Então, orientou bastante onde a gente deveria ir atrás, né, porque não é coisa do Correio, é coisa da prefeitura. Então nós fomos e, graças a Deus, deu certo, o processo está caminhando. Mas é uma falta de informação mesmo das pessoas que moram, que não sabem aonde ir, entendeu? Então quando procura um vereador assim, e me procuraram, que eu moro ali, no caso do Leblon, ali bem próximo, a gente falou, não, estamos sempre à disposição, aquele que estiver no alcance do vereador,
pode contar com o nosso trabalho. Essas orientações são importantes. E tem uma outra demanda aqui, que é a construção de uma faixa elevada na Rua das Dálias com a Avenida Vale do Paraíba. Também tem perigo de acontecer acidentes ali? Você já percebeu alguma coisa ou não? Então, essa foi uma reivindicação, sempre os pedidos de lombadas, por exemplo, né? E de outras demandas, sempre parte também dos munícipes, né? Então, foi 2 moradoras ali da Rua das Dálias que pediram uma faixa elevada. A gente entende que uma faixa elevada, ela consome um valor bem maior para poder se implantar uma faixa elevada. Uma lombada menor, uma coisa mais simples também, que faz com que o condutor dos veículos diminua a velocidade, também resolve o problema, né? Então, assim, nos bairros não é fácil levar faixa elevada em tudo quanto é lugar, né? Mas talvez ali para eles, ali, se não implanta uma lombada, uma faixa elevada, mas que seja implantado um redutor de velocidade, por menor que seja, uma lombadinha pequena também, já faz com que as pessoas diminuam a velocidade e com isso evite acidente lá na Rua da Cidade, no Parque Santo Antônio, e em toda a cidade de Jacareí. Você não pode esperar acontecer o acidente primeiro, né, morrer alguém, aí depois que morreu alguém, então vamos pôr a lombada agora, né, porque tem muito perigo, porque a situação já está clara ali que precisa de uma lombada, né? Exatamente. Aí quando eu falei resolve o problema em toda a cidade de Jacareí, assim, com esses redutores de velocidade por tudo quanto é cidade, né? Ou seja, por tudo quanto é bairro, rua, porque sem dúvida inibe as pessoas, né, diminuir um pouco a velocidade. E quando você falou de estatística, na verdade, né, é esperar acontecer primeiro para depois tomar providência. Eu bato muito de frente com a polícia militar, por exemplo, que esse trabalho nesse sentido, né? Espera o bairro que não tem nenhuma ocorrência, eu não vou botar uma viatura para ficar fazendo patrulhamento. Então eu sempre fui contra, participo muito da reunião do Conseg e sempre falei isso. Eu não concordo com a tal da estatística, porque esperar acontecer para depois tomar providência. Sou contra isso. O senhor sugere o que, por exemplo, já que o senhor participa dessas reuniões do Conselho de Segurança, né, municipal, o que o senhor sugeriria, por exemplo, para a polícia? Porque o número de policiais também é baixo. Não tem como a gente colocar um policial em cada rua de Jacareí. Como é que deve ser feito isso? O que o senhor tem de ideia sobre isso? Muito boa pergunta. A gente também entende a situação de crise, né? E a gente pode perceber através no noticiário, o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, São Paulo também não é diferente, a gente entende a situação de crise, tudo. Mas assim, eu ainda sou o trabalho preventivo, né? Preventivo seria o quê? O patrulhamento. Não tem gasolina, está devagar, mas de vez em quando, por exemplo. Porque para você ter uma ideia, aquele trabalho de ronda escolar, ele não existe mais. Agora, antes tinha a ronda escolar, né? Hoje eu já estive conversando com várias diretoras de escolas e diretores, e eles falam, olha, se a gente precisar, a gente chama. E eles vão sim, mas não tem mais esse trabalho que faziam antes, né? Então a gente entende, até como eu falei, pela situação de crise e tudo, mas assim, defendo muito o trabalho preventivo, porque se você tem uma viatura passando pelo bairro, o pessoal, né, do mal, aquela turma que gostam de praticar as coisas erradas, eles vão pensar 2 vezes antes de fazer, né? Agora, se você não percebe nenhuma viatura fazendo uma ronda, aí sim, aí o pessoal vai praticar os crimes, né? E aí, em cima desses crimes, que a polícia vai mandar uma viatura fazer um patrulhamento. Então, é o que eu disse, né? Não concordo com esse tipo de atitude, né? Eu gostaria que as pessoas trabalhassem em cima da prevenção, né? Evitar que aconteça o pior, porque depois que aconteceu, aí... Quer dizer, na sua ideia, não custa nada, de vez em quando, uma viatura passar por algum desses bairros, mesmo que sejam bairros, entre aspas, calmos, tranquilos. É isso? Exatamente, isso mesmo. Por mais tranquilo que seja, mas que tenha a presença da polícia, né? Tem uma viatura passando por ali, circulando. Esse é um trabalho de prevenção e, sem dúvida, vai inibir essa criminalidade que a gente tem percebido, que tem aumentado cada dia mais em todo o nosso país, né? O Jacareí também não é diferente, né? E ruas escuras também acontece muito isso, e tem uma reclamação, um pedido seu no bairro Paratei do Meio, na estrada Silvério, que é de colocar iluminação e também a extensão do local ali. Eu queria que o senhor explicasse por que deve ser feito isso lá no bairro Paratei do Meio. É verdade, a gente foi solicitado por aquela comunidade lá do Paratei do Meio, se não me engano, na estrada de Silvério, né? Silvério. É uma extensão, sim. Eles precisam de um posteamento, né? Isso é uma demanda mais demorada, né? É uma demanda mais demorada porque envolve um pouco mais de investimento.
Então, o que acontece? Nesse caso, eu peço que tenham mais um pouquinho de paciência, a gente vai estar acompanhando de perto, né? Mas é uma coisa que precisa, a gente faz a solicitação para a Prefeitura, nesse caso, a Prefeitura faz com a EDP São Paulo, se não me engano, acho que não é EDP Bandeirante, mas agora acho que é EDP São Paulo, aí eles vão, se a Prefeitura tiver a verba para executar, né, que a Prefeitura pede um orçamento para a Bandeirante, eles vão lá, avaliam quantos postos vai, quanto vai de investimento, e manda esse orçamento para o Executivo, né? O Executivo, tendo a verba, manda executar, né? Mas acredito eu que esse ano é muito difícil eles terem esse benefício lá, por causa da situação financeira. Mas vamos acompanhar de perto esse processo, vamos ficar sempre cobrando para que seja atendido o pedido daqueles municípios. Nessa estrada do Silvério, no Parataí do Meio, é um lugar onde a polícia pode ali ficar rondando, porque é muito escuro, né? E pode ter muito perigo de crime, drogas também, é isso? É verdade. Eu também participo de uma reunião do Sindicato Rural. Você precisa ver, rapaz, muitos furtos, na verdade, né? Furtos de gados, de animais, na verdade, na zona rural. Então precisa do policiamento também, a gente entende o momento de crise, mas que pelo menos de vez em quando, que passe também na zona rural, né? Porque, olha, hoje eu digo que hoje está mais perigoso você morar na zona rural do que mesmo na cidade. Porque o pessoal tem certeza da distância da polícia, né? Quem está morando lá a 5, 6 quilômetros do centro da cidade, ele tem certeza que até uma viatura chega lá, esses miliantes já têm fuga, né? Já tem dado fuga já e sem dúvida, as pessoas, hoje eles temem morar na zona rural. Eu não trocaria hoje a cidade pela zona rural, visto que lá atrás já foi bem mais seguro, mas justamente por causa da falta de segurança. Precisamos de mais policiamento na zona rural também. Não, e tem outra coisa, eu mesmo já fiz reportagem para a TV Câmara Jacareí de vandalismo nessas ruas que tem o posteamento, das pessoas atirarem pedras para estourar a lâmpada, e aí tem que chamar de novo a reposição, porque demora mais, a estrada fica escura de novo. O vandalismo também é uma preocupação muito grande de vocês aqui da Câmara, né? Sem dúvida, e eu posso citar um exemplo na estrada Professor Olinda Mercadante, que fica ali na altura do Jardim Paraíso. Ela atende desde o Santo Antônio da Boa Vista até o Campo Grande, ou seja, até o cemitério ali é o nome dessa rua, Professor Olinda Mercadante. A minha assessoria contou esses dias atrás, se não me engano, 52 lâmpadas quebradas. Não é queimada, né? Quebradas. Justamente por causa do vandalismo. E muitas pessoas falam, Juarez, puxa vida, tem que pedir para iluminar o negócio aqui. Mas a prefeitura já tocou tantas vezes que agora ela tem certeza que troca hoje, amanhã ou no máximo depois, já não existe mais iluminação. Já está quebrada de novo, justamente por causa do vandalismo. É uma coisa muito triste, mas infelizmente acontece muito ainda. E como é que tem que se conscientizar a população sobre isso? Porque ninguém não tem como saber quem é que vai chegar lá e vai jogar uma pedra para estourar uma lâmpada. E é o dinheiro nosso que vai lá e vai ter que repor a lâmpada, dinheiro do imposto que a população paga. E as pessoas que fazem isso, certamente não sabem que é a população mesmo que vai pagar a reposição, né? Exatamente. Quando eu citei a professora Olinda Mercadante, de frente com a escola Darcy Lopes, que é uma escola estadual, acontece isso. Arruma, troca lá 2, 3 lâmpadas na frente da escola e no dia seguinte já está detonado de novo. Mas aí também, aí vem o caso da falta de segurança, né? Cadê a ronda escolar, que não temos mais? Porque quando eu citei agora, em frente à escola, puxa vida, se tivesse uma ronda escolar passando por ali, o caboclo na hora antes de jogar uma pedra lá, um estilingue, alguma coisa desse sentido, para quebrar, danificar, ele olharia para os lados para ver se não tinha uma viatura por perto ali, né? Ou até mesmo a Guarda Municipal também, que tem dado um suporte muito bom, inclusive, naquela estrada ali, com respeito a descarte de irregulares, né, de materiais não mais utilizáveis, como lixo, entulho e vários outros resíduos que o povo ainda jogam lá. Hoje diminuiu bastante graças à presença da Guarda Municipal, que tem atuado as pessoas ali inclusive com uma inflação bem assim, pesada, porque infelizmente, enquanto não dói no bolso do brasileiro, ele acaba praticando esses atos errados. Sendo que a gente tem um local de entrega voluntária bem do lado, mas as pessoas ainda acham melhor jogar na porta do vizinho do que andar um pouquinho mais e entregar no local correto. Mas vamos acompanhando de perto essa situação, esperamos Deus que logo mais o povo se conscientize disso, que estão praticando as coisas erradas e que venha praticar as coisas corretas.
Tá certo, vereador. Eu quero agradecer sua participação no nosso programa. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês aqui, de todos os munícipes de Jacareí. Nosso gabinete 7, se encontra à disposição, né? Se não puder vir até a gente, ligue que a gente vai até você. Mas será sempre um prazer poder nos atendê-los. Tá certo. Acompanhe a programação da TV Câmara Jacareí no site youtube.com/TV Câmara Jacareí. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!